depois que os naturais foram introduzidos e tal, a humanidade percebeu que só os números naturais não eram mais suficientes, porque das relações entre as pessoas surgiu a necessidade de representar os números negativos. A gente já tinha, a partir do zero, 1, 2, 3, infinitos. Aí então surgiu a necessidade dos negativos, que têm algumas características comuns com os positivos e com o zero, mas não são todas. Por isso, surgiu a necessidade de um novo conjunto, o conjunto dos números inteiros. Tá? Então, como é que a gente obtém o conjunto dos números inteiros? E é representado pela letra Z. Bom, os inteiros. Esse conjunto é obtido a partir dos conjuntos naturais, acrescentando-se a cada natural x o seu oposto, menos x, excetuando-se o zero. Vamos entender essa parte aqui, ó. Acrescentando-se a cada natural x o seu oposto, menos x, excetuando-se o zero. Significa que o zero não vai ter o oposto. Aqui, ó, eu vou sublinhar os naturais. Como é que se obtém, então, o conjunto dos números inteiros? Tu tem o 1. É só tu colocar o oposto do 1, o menos 1. É isso que ele disse aqui, ó. Qualquer natural x, nesse caso, meu x é igual a 1, tu coloca o menos x, nesse caso, o menos 1. O x pode ser o 2. E aí tu vai colocar quem? O menos 2. O 3, tu coloca o menos 3. O 4, tu coloca no conjunto o menos 4. E é assim que surge o conjunto dos números inteiros. E vou chamar a atenção aqui, né, para essa expressão oposto. O que é o oposto de um número? O oposto de um número é o número com o sinal trocado. Oposto é um número com o sinal trocado. Quem é o oposto do 1? O oposto do 1 é o menos 1. Quem é o oposto do menos 2? Oposto é o número com o sinal trocado. Quem é o oposto do menos 2? O mais 2. Exatamente. Bom, alguns subconjuntos notáveis, alguns subconjuntos importantes do conjunto dos inteiros. Bom, conjunto Z asterisco. O que é isso? São todos os inteiros menos o zero. Lembrem-se, o asterisco tira o zero do conjunto. O asterisco tira o zero do conjunto. Então, Z asterisco são esses aqui, quer ver? Vem lá, menos todos os números negativos e vem vindo, aí faz lá menos 3, menos 2, menos 1. Ao invés de colocar o zero, ó, tem o asterisco, tira o zero do conjunto. Então, o próximo vai ser o 1, o 2, o 3 e assim vai-se embora. Então, esse aqui, ó, que eu acabei de expressar aqui, é o conjunto Z asterisco. Não esqueçam, asterisco tira o zero do conjunto. O que é esse mais aqui, ó? Abaixo do Z? Z mais. A gente diz que Z mais é um subconjunto de Z cujos elementos são não negativos. O mais tira os negativos do conjunto. O mais tira os negativos do conjunto. Como assim? Tu tem lá todos os números inteiros, negativos, o zero e os positivos. E aí, se tu tirar os negativos, o que fica? Fica o 0, o 1, o 2, etc, etc, etc. Reparem que
Z+, ou seja, os números inteiros não negativos, coincide com um conjunto que a gente já conhece, que é o conjunto dos números naturais. Muitas vezes a gente olha para esse símbolo aqui e pensa que Z+ são só os números positivos. A gente pensa equivocadamente que Z+ são só os números positivos. Por que está errado? Porque se eu pensar em números positivos, eu não posso colocar o zero. Se eu pensar em números positivos, eu não posso colocar o zero. Por quê? Porque o zero não é positivo. E o zero não é negativo. Então, por isso que ele fala aqui, ó, o conjunto dos são não negativos. Esse cara aqui, ó, o 2, é um número que não é negativo. É um não negativo. O 1 não é negativo. O 0 não é negativo. Por isso que ele está aqui dentro. Tá? O raciocínio, e agora eu já posso usar a palavra oposto, né? O raciocínio oposto serve para o Z-. Se o mais tira os negativos, o menos vai tirar quem? Os positivos. Olha só, é um subconjunto cujos elementos são não positivos. Tira os negativos. Quem é que vai ficar ali? Opa, tira os positivos, desculpa. Rica Chaves, hein? Vai ficar assim. Bem-vindo lá. Menos 5. Menos 4. Menos 3. Menos 2. Menos 1. E 0. E termina aqui. Assim como os não negativos começam no 0, os não positivos terminam no 0. Tá? Esses três são os fundamentais. Z+ não negativos, Z- não positivos. E aí tem a variação. Tem o Z+ com o asterisco, agora sim, tira o 0. Lembra que o asterisco tira o 0 do conjunto? Olha aqui, ó. Se tu tirou os negativos, isso aqui tira os negativos, e isso aqui tira o 0, agora sim. Agora ficam só os números positivos. 1, 2, 3, etc. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? E, analogamente, esse cara aqui, ó, tira os positivos. Esse cara aqui tira o 0. Quem é que sobra? Menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2 e menos 1. São esses dois conjuntos aqui, ó, sem o 0. Por quê? Esses dois aqui de baixo são esses dois de cima sem o 0. Por quê? Porque tem o asterisco. E não esqueçam, o asterisco tira o 0 do conjunto. Os números inteiros aparecem naturalmente ao observarmos as temperaturas muito baixas em algumas cidades, desprezando-se os décimos de temperatura. Ele quis dizer o seguinte: se tu tem lá uma temperatura, em Santa Cruz do Sul fez temperatura de menos 5,2, esquece o vírgula 2, tá? Pensa só na temperatura negativa, tá? Aparece também em extratos bancários, desprezando-se os centavos. Ah, meu saldo devedor lá no banco é de R$3. Quer dizer que está menos R$3. Entre outras situações, principalmente financeiramente, né? A gente fica devendo. Quando tu está devendo, pronto, isso é menos. Tá? Tem uma historinha dos sinais de mais e menos, né? Que num porto tinham barris. Olha aqui, isso aqui é um barril, tá? E todos os barris que chegavam deviam ter vinho até mais ou menos aqui assim, quase a metade. Quase a metade. Olha só que legal a história, a origem do mais e menos. Se tivesse vinho para cima, dessa marca, os caras lá do porto marcavam esse sinal aqui, para dizer que tinha vinho a mais. E se tivesse vinho para baixo dessa marca, eles botavam no barril este sinal. E aí dizem que foi daí que surgiu o sinal de mais e de menos. Isso é uma
uma historinha para ilustrar aí os sinais de mais e menos que caracterizam os números inteiros. Desculpem aqui o Z. Os números inteiros, tá? Já no que se refere às operações matemáticas, considerem vocês aí, alfa e beta, dois números inteiros. E o beta diferente de zero. Significa que esse alfa pode ser qualquer número desse conjunto aqui, do conjunto Z, e o beta também. Só que o beta só não pode ser zero, tá? O beta só não pode ser zero. Se isso acontecer, olha o que vai acontecer. Se tu somar dois números inteiros, sempre tu vai ter um número inteiro. Se tu somar dois números inteiros, sempre tu vai ter um número inteiro. Por exemplo, 3 mais 2, 5. 2 mais 1, 3. Menos 1 menos 2, menos 3. 3 menos 2, 1. Tá? Se tu juntar dois números, seja na soma ou na subtração, eu sempre vou ter um número inteiro. Olha a diferença. Quando a gente estudou o outro conjunto, o primeiro conjunto, os naturais, né, a gente tinha essas duas características aqui. Somando dois números naturais, a resposta sempre era natural. Multiplicando dois números naturais, a resposta sempre era natural. Agora, nos números inteiros, se tu somar dois números inteiros, continua sendo inteiro. Se tu multiplicar dois inteiros, continua sendo inteiro. Olha só, 3 vezes 2, 6. 0 vezes menos 1, 0. Menos 2 vezes menos 1, 2. Então, a multiplicação de números inteiros sempre resulta num número inteiro. Essas duas continuam valendo aqui. E a subtração. Lá nos naturais, se tu fizesse natural menos natural, nem sempre a resposta era um número natural. Agora, aqui dentro do conjunto dos números inteiros, se tu fizer inteiro menos inteiro, sempre vai dar número inteiro. Inteiro menos inteiro sempre vai dar um número inteiro. Porém, aqui na divisão, olha só, alfa dividido por beta nem sempre é um número inteiro. Alfa dividido por beta nem sempre é um número inteiro. Pode ser, olha só, se eu fizer 6 dividido por 2, esse cara de cima é inteiro e o de baixo também é inteiro. 6 dividido por 2, pimba, deu 3. Beleza, lindo, lindo, deu um número inteiro. Se eu fizer 12, que é um número inteiro, dividido por menos 2, que também é um número inteiro, ó, vai ficar menos 6, que também é um número inteiro. Só que olha o que ele disse, nem sempre a divisão de dois números inteiros vai dar um número inteiro. Por exemplo, 1, que é um número inteiro, dividido por 2. 1 dividido por 2. 1 é inteiro, 2 também é inteiro. E a resposta disso não é um número inteiro. A gente não consegue escrever aqui um número que está neste conjunto Z. Tá? Por isso, por não conseguirmos fazer essa operação, ficar todinha ela dentro dos números inteiros, ou seja, a resposta sai desse conjunto, surge a necessidade de se ampliar o conjunto dos números inteiros. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai inserir no conjunto dos números inteiros as frações não aparentes. O que é fração não aparente? Isto é, aquelas frações cuja divisão não resulte em um número inteiro. Isso aqui, ó, gente, que eu fiz, são frações aparentes. Por quê? Porque tu olha e aparentemente é uma fração, mas é só aparente. Porque, na verdade, ela está representando o número inteiro. Essa aqui também, ó, é uma fração aparente. Por quê? Aparentemente é uma fração, mas, na verdade, está representando um número inteiro. Essa aqui não. Essa aqui é uma fração não aparente. Por quê? Porque ela não representa um número inteiro. Tá? Então, é isso que ele está dizendo aqui, ó. Inserindo-se, a gente vai precisar, a partir de agora, inserir no conjunto dos inteiros as frações não aparentes.
Isto é, aquelas frações cuja divisão não resulte em um número inteiro. Tá? Então, é assim que os conjuntos vão se ampliando, a partir das necessidades, a partir das operações que vão surgindo. Enquanto a gente estava só somando, multiplicando e subtraindo, bom, estava show de bola. Os números inteiros estavam dando conta do recado. Mas agora, com a divisão, já não vai ser bem assim. A gente vai precisar de outros números, que são quem? As frações. As frações não aparentes. O nome completo são frações não aparentes. Mas a gente já entendeu, né, quem são as frações que a gente vai botar ali. Beleza? Uma observação bem importante. Como todo número natural é um número inteiro, como assim? Deixa eu voltar aqui. Vocês estão vendo que todos os naturais, 0, 1, 2, 3, 3 pontinhos, todos os números naturais estão contidos nos números inteiros? Então, dentro dos inteiros estão todos os naturais. Por causa disso, a gente pode fazer essa afirmação aqui. Ó. N está contido em Z, ou seja, os números naturais estão dentro do conjunto dos inteiros. Se eu fosse representar isso num diagrama, eu ia fazer assim. Está aqui o N, conjunto dos números naturais, e está aqui o Z, conjunto dos números inteiros. N está contido em Z, que é o que está representado aqui, e é o que vocês podem observar aqui. Ó. Os naturais estão contidos no Z. Tá? Essa é uma observação bem importante, a gente precisa enxergar, visualizar isso aí, que todo número natural é um número inteiro. Porém, nem todo o número inteiro é um número natural. Tá, deixa eu ilustrar melhor essa fala que eu tive aqui. Natural e inteiro. Olha só, qualquer número natural que eu pegue aqui, automaticamente ele está dentro do conjunto dos inteiros. Ou seja, todo natural é inteiro. Agora, nem todo inteiro é natural. Por quê? Se eu pegar um inteiro aqui, ó, ele é inteiro, mas ele não é natural. Está aqui o inteiro, mas não é natural. Tá? Basicamente, eu estou dizendo o seguinte. Aqui dentro está o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, todos os positivos. E aqui por fora estão todos os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e etc. Tá? Isso aí. Assim a gente encerra, então, o nosso vídeo.